Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nossos corações estão diante de Ti para que possamos ouvir a Tua voz. Fala com o Teu povo, ó Pai. Que Teu Espírito, por meio da Tua palavra exposta, possa se revelar a nós nessa manhã e possamos ser transformados por ela. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo 23 é um salmo extremamente conhecido. E eu tenho certeza que boa parte, se não todos os irmãos, conhecem o Salmo 23. Talvez boa parte de vocês conheça de fato decorado, e nós nem precisaríamos ler o texto, porque vocês já têm uma intimidade com o texto. O problema é que também é verdade que o Salmo 23, muitas e muitas vezes, tem sido direcionado de uma forma equivocada para algum tipo de conforto em meio às aflições. Veja, é claro que a palavra de Deus é conforto em meio às aflições. O problema é quando nós queremos resumir certos trechos das Escrituras, tal qual o Salmo 23, como se fosse simplesmente uma questão relacionada a uma caixinha de promessas. Não sei quantos lembram disso. Na minha casa sempre tinha uma caixinha de promessas, e você ia lá, abria a caixinha, pegava aquele versículo aleatório, e ali teoricamente tinha uma promessa para você. Pode ter certeza que o Salmo 23, pelo menos uma porção dele, estava ali registrado. Você também já deve ter visto, e não é difícil encontrar, como um adesivo nos carros, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E muitas vezes é isso que resta do Salmo 23. As pessoas olham para o Salmo como uma espécie de promessa em que Deus é aquele que vai cumprir a minha vontade, porque se Ele é meu pastor, aquilo que eu quero, Ele vai me dar. É claro que quando nós olhamos para o texto de forma mais cuidadosa, nós verificamos que esse salmo tem muito mais a dizer e muito menos, talvez, a prometer promessas falsas como essa que nós muitas vezes encontramos por aí. É um salmo que até mesmo é usado por crentes, incrédulos, que numa visão muito romântica esperam que Deus cumpra a vontade deles. Afinal de contas, Ele é o bom pastor. No entanto, amados, eu quero considerar com os irmãos, de forma cuidadosa, o que de fato o Salmo 23 expõe. O que de fato o Salmo 23 nos ensina, mediante a santa e maravilhosa vontade do Senhor. Primeiro precisamos considerar que o Salmo 23 pertence, dentro do cânon aqui do Saltério, há uma porção que trata sobre o Messias Rei. Nós temos visto isso desde o Salmo 19, que eu estive pregando aqui com os irmãos há algumas semanas. E vimos que do Salmo 19 até o Salmo 24, portanto, esses 5 salmos compõem um conjunto de salmos que exaltam o Rei, exaltam o Messias e que realmente entronizam aquele que é digno para toda a honra e para toda a glória. E de forma mais específica, o Salmo 22 e o Salmo 24
pertencem aí a um contexto literário que nos ajuda a compreender de quem estamos falando quando nós lemos o Salmo 23. Precisamos lembrar, por exemplo, que no Salmo 22, nós vimos, semana passada, um salmo messiânico, aplicado quase que todo à história do Senhor Jesus Cristo. É o Salmo 22, por exemplo, se você voltar as páginas comigo, que no seu primeiro verso diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo, que trata claramente do sofrimento do crente, mas de modo muito mais específico, do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, tomando sobre si os nossos pecados e sendo desamparado do próprio Deus, também nos dá o contexto para compreendermos que o mesmo salmista e o mesmo personagem, nós poderíamos dizer assim, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o mesmo que vai dizer depois: o Senhor é o meu pastor. É curioso pensar isso, porque precisamos verificar desse contexto literário essa relação, não só, portanto, do Salmo 23 com a nossa vida, mas antes pensarmos como esse Salmo 23, estando aqui nesse conjunto de salmos sobre o Rei Messias, se aplica ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que no Salmo 24 é o Messias entronizado como rei. O Salmo 24, que é um dos salmos mais bonitos de todo o saltério, onde convoca a todos para levantarem as suas cabeças, porque o rei está entrando, porque é o rei vitorioso que está entrando na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Salmo 23 é o relato do pastoreio de Deus ao conduzir o seu rei à sua vontade. É um salmo que nos mostra o pastoreio do próprio Deus com Cristo, seu Filho. E como que por causa disso, nós também somos pastoreados por esse pastor. Por isso que nessa manhã eu quero considerar com os irmãos o grande ponto, a grande conclusão a que devemos chegar do Salmo 23. Que nos fala de uma peregrinação, que nos fala de um caminho, o caminho para a casa do Senhor. O caminho que é conduzido pelo pastor, mas o caminho que nos leva à casa do Senhor para todo sempre. Primeiramente, eu quero verificar com os irmãos quem é esse guia, quem é esse pastor, quem é que está nos conduzindo para esse caminho. E é isso que veremos nos versos de 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dos versos de 1 a 4, e vamos ver o 4 daqui a pouco, mas os versos de 1 a 4, trata da metáfora, a primeira metade do Salmo. A metáfora entre o pastor e as ovelhas. Melhor dizendo, o pastor e a ovelha. Um dado interessante, porque é uma ovelha só, e não um rebanho de ovelhas. É bem verdade que o Antigo Testamento, várias e várias vezes, usa a expressão pastor para relacionar com reis, com a liderança do povo de Israel. Tanto positivamente quanto negativamente. O próprio rei Davi foi chamado assim, quando que na sua unção como rei, ele foi designado como aquele que apacentaria o povo de Israel. É também o Antigo Testamento, especialmente os profetas, que confrontam os maus reis ao dizer que eles são péssimos pastores e receberão a devida paga por causa da sua forma de conduzir o rebanho do Senhor. Portanto, quando nós olhamos realmente para o Salmo 23, nós contemplamos um rei pastor que está conduzindo a sua ovelha. É interessante notarmos que o rei Davi, o salmista, conhecia bem essa história.
conhecia bem esse relacionamento entre ovelha e pastor, porque ele mesmo fora, nos seus tempos de jovem, um pastor de ovelhas. E como tal, foi chamado para pastorear o povo de Israel. Assim, a metáfora cai muito bem para Davi, e cai muito bem para Davi considerar o seu relacionamento com o próprio Deus. E como Deus está conduzindo a sua vida no caminho. Portanto, agora Davi considera Deus como o seu pastor. Perceba a ênfase: o Senhor é o meu pastor. Há uma pessoalidade aqui. Há um relacionamento íntimo entre duas pessoas. A ideia não é coletiva nesse texto, mas antes que esse Senhor, o Deus de Israel, é o meu pastor. E é exatamente porque Ele é o meu pastor que eu não sentirei privação. E aqui é uma proposta de tradução, não é minha, alguns comentaristas caminham por aí, em que nada me faltará, não reproduz corretamente o que de fato o texto está nos dizendo. Literalmente, nós deveríamos atribuir a ideia aqui de não sentir, de não perceber qualquer privação. Porque veja, nada me faltará é uma questão um tanto quanto dúbia ainda. Eu posso, por exemplo, chegar para os meus filhos e dizer assim: filhos, vocês podem querer o que vocês quiserem, porque nada vai lhes faltar. Certamente, eu não posso cumprir essa promessa, porque eles podem querer muitas coisas. Crianças têm a capacidade de querer coisas, inclusive, que não podem nem mesmo ser adquiridas, mas eles assim querem. Então, a ideia não está aí, mas muito mais em eu dizer aos meus filhos, e o que de fato os digo, que o papai se esforça para que eles não tenham privação alguma de suas necessidades. E aqui está a convicção do salmista. Ele contempla o bom pastor, ele contempla a Deus e considera: esse Senhor me guia pelo caminho, e portanto, porque Ele é meu Senhor, eu não tenho privações, as minhas necessidades estão de fato supridas, porque Deus é aquele que nos dá tudo que precisamos. Um chamado ao contentamento. O salmista contempla o bom pastor e pode se contentar em saber que aquilo que o bom pastor tem lhe dado é aquilo que ele precisa. Essa convicção do salmista está exatamente em saber da pessoa com quem ele está falando, ou melhor dizendo, da pessoa a quem ele atribui o título de o meu pastor. Porque ele conhece o Senhor. Ele sabe que esse Senhor é o Deus que cuida. É o Deus que tem poder sobre todas as coisas. É o Deus que criou todas as coisas. E portanto, aquele que detém todo o poder, aquele que tem toda a soberania, jamais, cuidando das suas ovelhinhas, fará com que elas passem por necessidades. Mas antes, cuida de cada uma delas, dando-lhes tudo o que precisam mediante a sua providência. Olha aí o verso 2. Ele, o pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Aqui está, portanto, a descrição do relacionamento de um pastor com sua ovelha. O bom pastor é aquele que leva a sua ovelha para pastos bons, onde ela pode se alimentar, onde ela pode ser nutrida, segundo a vontade daquele bom pastor. Não só isso, mas ele também leva a sua ovelha para a água de descanso, onde ela pode ali ter saciada a sua sede. Ela pode ali ter, de fato,
descanso. E a palavra descanso, ela aqui vai ocorrer 2 vezes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, como leva para junto das águas de descanso. Tanto o pasto quanto as águas trazem a ideia de um descanso. E aqui está uma nota para a gente pensar. Todos nós sabemos que comer é fruto de trabalho, não é mesmo? Todos nós aqui temos algum tipo de consciência de que precisamos trabalhar para comermos. Mas aqui, observe, o salmista considera não o trabalho, ele considera o descanso. E certamente o salmista tem em mente a ideia de que é de Deus que ele recebe todo o seu mantimento. É de Deus que ele recebe toda a sua nutrição. É de Deus que ele recebe todas as suas bênçãos. Portanto, isso não é obra das suas mãos, não é obra do seu poder, da sua vontade, mas antes é obra da graça de Deus. O salmista contempla o bom pastor que guia as suas ovelhas com bondade, com misericórdia. Nós vamos ver isso mais à frente. E faz isso de forma tão maravilhosa que ele tem a convicção de que o pão que tem na sua mesa, que a bebida que tem na sua mesa, foi Deus quem deu. E de modo algum, isso é simplesmente uma questão de um amuleto, como alguém que diz assim: eu trabalhei duro, mas foi Deus que me deu. Não é isso, ele está dizendo: eu descansei e Deus me deu. Isso é uma convicção profunda, meus irmãos, de que todo o trabalho que nós executamos, fazemos pelo Senhor, para o Senhor, e de modo algum, perceba bem isso, de modo algum, qualquer trabalho que você execute, é de fato aquilo que faz com que você sobreviva, aquilo que faz com que você seja nutrido. Não acredite nessa tolice. Não é você que põe comida na sua mesa. É o bom pastor. É o bom pastor que cuida das suas ovelhas. O verso 3 inicia agora com essa providência do Senhor, não só, portanto, em termos físicos, mas também em termos internos, espirituais. Porque o mesmo bom pastor que leva a ovelha ao descanso do pasto verdejante, ou ao descanso das águas de descanso, é o mesmo bom pastor que refrigera a alma. Mas, amados, ovelhas não têm alma. A própria expressão usada aqui, nefesh, conhecida de muitos, porque tem uma banda famosa dos membros dessa igreja, traz a ideia de uma alma humana. E é a mesma expressão que vamos encontrar no Salmo 19, no verso 7. Olhe lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui, portanto, o salmista considera o mesmo Deus que refrigera a alma, mas a expressão é a mesma. Os nossos tradutores usaram palavras diferentes, mas é restaura a alma. No Salmo 19, nós sabemos como: pela lei do Senhor. E é claro, porque, obviamente, você pode comer e beber o quanto você quiser, você não vai refrigerar a sua alma, você não vai restaurar a sua alma com qualquer cardápio que seja, a não ser que seja da palavra de Deus. Portanto, esse bom pastor é o bom pastor que conduz a sua ovelha na sua palavra, porque é Deus que nós estamos falando. É o Senhor que está levando a sua ovelha pela palavra, na confiança da palavra, do caminho. E portanto ele conclui o verso 3 dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui o texto fica mais claro para a gente.
o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho dos justos. E se nós nos lembrarmos do primeiro salmo, vamos considerar que de fato o caminho dos justos é o caminho da lei do Senhor. Portanto, essa ovelha é conduzida a se debruçar na palavra de Deus. Ela é conduzida e guiada pela vontade e na palavra de Deus, pela vontade na lei do Senhor. Por isso, para a sua própria glória, ele diz, por amor do seu nome. Talvez fosse esperado, se fôssemos fazer uma leitura mais humanista do Salmo, que o salmista dissesse, guia-me pela vereda da justiça, por amor da sua ovelha. Não é? Não seria esperado isso? Mas não foi isso que aconteceu. O salmista considera que ele faz isso para a sua própria glória, para a sua própria honra. E é claro que tem que ser assim, porque é exatamente a honra e a glória de Deus que motiva o próprio Deus a nos amar. Se outra coisa o motivasse, teríamos não Deus, mas um ídolo que se curvasse diante de nós. Mas não é assim. Deus não se curva diante de nós, ainda que cuide de nós em todos os detalhes da nossa vida. Ele guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Esse Senhor que guia-nos pelo caminho, Ele também é protetor. O verso 4 nos fala sobre essa proteção seguida da vontade de Deus. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É curioso isso. Lembra, quem está conduzindo a ovelha é o pastor. A ovelha não está andando desgarrada. Ela está sendo guiada por esse pastor. Cada passo dela é supervisionado pelo pastor. Enquanto vinha para cá, conversávamos com as crianças um pouco sobre o Salmo 23. E João perguntou o que era o bordão. E um pastor, num período como esse, andava com dois instrumentos. Um instrumento que era mais voltado para as suas ovelhas, uma vez que na curvatura do objeto ele poderia conduzir pelo pescoço as ovelhas, ou pela perna, ou como fosse. Como também a vara, o bordão, que servia para espantar animais que de alguma forma estivessem interessados naquele rebanho. Nos nossos dias temos visto bastante isso. O pessoal não usa o cajado, mas usa bastante bordão por aí pela rua. Eu já vi várias vezes, não sei quantos vocês fazem isso quando vão sair com seus cachorrinhos, para poder se proteger de eventuais cachorros desafiando, né, os seus aí pela rua. Acontece isso. Agora imagine num período onde isso acontecia de forma muito mais selvagem. Era necessário que houvesse ali o bordão, a vara, para impedir que animais estivessem presentes. A questão é, onde esse pastor está levando a sua ovelha? O texto nos fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque estou sozinho. Não. Porque tu estás comigo, porque tu estás me conduzindo, porque tu estás me levando pelo vale da sombra da morte. E aqui nós aprendemos uma convicção do salmista a respeito da soberania de Deus, da soberania do bom pastor, que está conduzindo a sua ovelha mesmo diante de um vale escuro de morte, mesmo dentro do sofrimento. Perceba, portanto, que o sofrimento para essa ovelha não é algo ocasionado pelo caos, ocasionado por questões incontroláveis da natureza, por questões aleatórias de um mundo que não há ordem.
O salmista contempla o bom pastor que o está guiando pelo caminho, e ele consegue perceber que até no vale da sombra da morte, quem está levando ele é o bom pastor. Por isso ele pode confiar. Por isso ele pode saber que essa vontade de Deus, esse plano de Deus é bom, é perfeito, ainda que envolva sofrimento. Ele é levado a um lugar de morte, um lugar escuro, tenebroso, onde ele certamente sofrerá. No entanto, ele sai de lá vitorioso, porque agora nós entramos no verso 5, que traz uma nova metáfora, uma nova cena com outros elementos, com outros personagens, muito diferente do primeiro momento do Salmo. Porque agora, o salmista não se vê mais como uma ovelha sendo conduzida por um pastor, mas agora ele se vê como um hóspede sendo recebido na casa de um rei, ou pelo menos de alguém que tem grande poder. E nós vamos ver isso. Diz o verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Perceba, é completamente diferente do que estávamos vendo até agora. Ovelha não senta à mesa, ovelha não toma cálice, ovelha não tem adversários para com que sentar à mesa e vê-los. Nós não estamos mais falando da relação entre pastor e ovelha, mas agora estamos falando de um homem que tem uma mesa perante ele. Literalmente o texto diz isso. Esse Senhor preparou uma mesa, um banquete na sua frente. Mas esse banquete tem alguns elementos diferentes do que nós esperamos. Porque quando vamos fazer um banquete, quando vamos fazer uma festa, uma celebração, nós chamamos nossos amigos e não inimigos, não é mesmo? Nós não convidamos inimigos para comer conosco. Mas o salmista diz que os seus inimigos estão ali. Os seus inimigos estão contemplando esse banquete. O salmista, portanto, está talvez dentro de um palácio. E esse banquete não é um mero banquete, mas é um banquete de entronização de um rei. É um banquete que celebra a vitória do rei. O que faz sentido, portanto, daquela ovelha que, tendo passado pelo vale da sombra da morte, sai de lá vitoriosa, agora para celebrar a sua vitória com a conclusão da sua obra como rei. E um rei, portanto, que é entronizado diante daqueles que tentavam impedir o seu reinado, diante daqueles que eram os seus inimigos. Portanto, esse banquete maravilhoso, que tem como convidados os inimigos que testemunham a sua própria derrota, evidenciada exatamente pela unção. Amados, no contexto do Antigo Testamento havia 3 grandes unções, 3 tipos de unção. A primeira unção, ou uma das unções da unção, era sacerdotal. Sacerdotes eram ungidos e comissionados para executar as suas tarefas por meio de unção com óleo. Também havia unção profética. Profetas eram ordenados, consagrados por meio de unção com óleo para executar a tarefa. E reis também eram ungidos para executar essa tarefa. Aqui, portanto, nós precisamos considerar qual que esteja mais próximo do contexto. E nos parece claro que estamos falando de uma unção de um rei. Agora,
aquele que tem a mesa preparada, ele é ungido como rei. E ele recebe um cálice. Um cálice que está transbordando. Esse rei, portanto, tem uma tarefa. E aí existe alguma divergência de como podemos entender esse cálice. Primeiro a gente precisa entender se o cálice é o cálice da ira de Deus ou é o cálice da salvação. As duas expressões são usadas no Antigo Testamento, mas nos Salmos nós vamos encontrar realmente a presença de uma ideia de um cálice da ira. Veja, por exemplo, o Salmo 75. Verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Parece-nos que esse cálice que ele tem em suas mãos é um cálice da ira. E que ele está pronto, portanto, para entregar aos seus inimigos, para que bebam do juízo do próprio Senhor. Porque ele, como rei, com toda autoridade, tem poder para tal. Deus unge e prepara o seu rei vitorioso contra os seus inimigos, para que o seu rei cumpra a sua santa vontade. Vontade que tem sido conduzida pelo bom pastor desde o início do Salmo. O Salmo termina no verso 6, nos fazendo perceber o final, o caminho final. Para onde, portanto, esse Senhor está guiando? O Senhor é para sempre o nosso pastor, que nos guia pelo caminho. Veja comigo o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista agora pode contemplar o final dessa jornada, para onde, portanto, o bom pastor o estava conduzindo a todo momento. E agora ele contempla a bondade e a misericórdia que o seguem, que o perseguem todos os dias de sua vida. Amados, bondade e misericórdia é um binômio, né? São dois termos que estão juntos no Antigo Testamento. Nós vamos vê-los juntos em vários lugares, mas um dos lugares talvez mais emblemáticos é quando Moisés está conversando com Deus. E Moisés diz assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus diz: olha, nenhum homem dá conta de ver minha glória. Não dá. Mas eu vou passar por você toda a minha bondade. E o texto continua dizendo que o Senhor passou toda a sua bondade e a sua misericórdia, que se estende de geração em geração, até 1000 gerações. Um Deus que é bom e misericordioso. Portanto, o salmista contempla o próprio Deus e personifica esse Deus em dois termos, bondade e misericórdia. Nada mais o que ele está dizendo é: o próprio Deus me perseguirá, o próprio Deus me conduzirá, não apenas alguns dias, mas todos os dias da minha vida. Por isso habitarei em sua presença, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um detalhe:
No contexto do Antigo Testamento, casa do Senhor tem a ver com um templo. Especificamente no caso de Davi, o tabernáculo. O templo ainda haveria de ser construído. O tabernáculo. Mas tabernáculo não era um lugar para dormir. Não era um lugar para morar. O tabernáculo era um lugar de adoração, onde era conduzido numa centena de processos litúrgicos, com sacrifícios de animais. Portanto, o salmista contempla não simplesmente aquele tabernáculo físico. Ele está falando da presença de Deus. Ele está falando da casa do Senhor de um modo muito mais abrangente e profundo. Portanto, da presença de Deus para todos sempre. Nessa grande conclusão que ele deseja levar, que o Senhor deseja levar a sua ovelha. É muito interessante, e eu acho que os irmãos já devem ter percebido, que quando nós fazemos uma leitura mais pormenorizada do texto, nós conseguimos contemplar a história de Jesus. Nós conseguimos ver que esse salmo se coaduna. Esse salmo está muito bem organizado para nos falar sobre a obra do Messias Jesus Cristo, do grande plano de Deus em nos levar para si por meio do seu Rei Jesus. Primeiramente porque Jesus é a ovelha que cumpre a vontade de Deus. Foi Jesus que foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Foi Jesus que desde o seu nascimento cumpriu a vontade de Deus, sendo conduzido pelo Pai em submissão, como Ele mesmo diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Foi Jesus, portanto, que foi conduzido, que foi alimentado pelo próprio Deus após o deserto, que foi conduzido para a glória de Deus. Ele diz: eu vim para glorificar o nome do meu Pai. Foi Jesus que foi levado à sombra da morte pelo próprio Deus. Foi Jesus, portanto, que sofreu sobre si toda a morte, toda a angústia, toda a dor, segundo a vontade de Deus. Mas também foi Ele que vitorioso ressurgiu e que é rei entronizado para todos sempre, o rei eterno e imortal, o rei ungido do Senhor, o rei que, tendo o cálice da ira de Deus que transbordava, não deu aos seus inimigos, antes o sorveu, tomou completamente, para que os seus inimigos se tornassem amigos de Deus. Foi Jesus, portanto, o sacerdote que enfrentou os nossos sofrimentos, que enfrentou a ira de Deus em favor de nós. E é Jesus o único caminho. É Jesus aquele que nos leva para a casa do Senhor, a qual Ele mesmo diz que prepara para nós, que tem preparado para nós o caminho. Portanto, meus amados irmãos, ao considerarmos o Salmo 23 como um resumo da própria obra de Cristo, nós podemos ser convencidos de que também nós, por causa de Cristo, somos também conduzidos pelo bom pastor. É João que nos fala sobre isso no seu evangelho. Abra, por favor, capítulo 10, que registra Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus falando com sua igreja.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amados, não tem como nós lermos o relato do Evangelho de João, falando-nos a respeito de Jesus como bom pastor, e não contemplarmos claramente as referências do Salmo 23, e vemos que, de fato, o Salmo 23 se cumpre em Cristo, para que nós sejamos conduzidos pelo bom pastor. É Jesus, meus irmãos, o nosso bom pastor. É em Jesus que estão satisfeitas todas as nossas necessidades. É em Jesus que nós somos chamados para descansar. É em Jesus que nós somos chamados para termos contentamento, porque Ele, entregando-se em nosso favor, nos deu toda a redenção. É nele que temos a dependência. É nele que estamos protegidos de todo o mal. É nele e por ele que reinamos, porque somos co-herdeiros com ele desse reino que ele instituiu e que foi ungido. É por causa dele que habitamos nele. E agora, amados, considerando essa realidade, e que bênção que na providência do Senhor, e é providência mesmo, meus irmãos, porque os pastores sabem muito bem como a gente faz a agenda aqui. Na providência do Senhor, hoje nós estamos meditando no Salmo 23, no dia de ceia. Porque o Salmo 23 é um grande resumo da obra da redenção de Cristo, que nos convida à sua mesa. Não como inimigos que éramos, mas como amigos e ovelhas, não para tomar o cálice amargo, mas o doce cálice do seu amor, na expectativa da vida eterna. Louvado seja o Senhor, que é o bom pastor. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra tão rica, pela tua palavra tão maravilhosa, que restaura o nosso ser. E nessa manhã, Senhor, nossa oração é que possamos realmente considerar o Senhor como nosso bom pastor. Que possamos ver que bondade e misericórdia nos perseguem, porque o Senhor é quem guia cada passo de nossas vidas. E que Jesus Cristo, por nós, fez o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E como bom pastor tem nos conduzido, ainda que pelo vale da sombra da morte, ainda que pelos sofrimentos, mas sabemos que já somos vitoriosos em Cristo, que já venceu. E por causa dele, podemos celebrar. E hoje, Senhor, diante da tua mesa, diante da mesa do Senhor Jesus Cristo, queremos nos banquetear. Um banquete espiritual, simbolizado pelo pão e pelo vinho, mas que é recebido pela fé, onde nós recebemos alimento da tua parte. Conduz assim, Senhor.
segundo a tua vontade, teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.